A paz do Senhor, amada igreja, louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus venha estar abençoando esse dia tão maravilhoso, o dia que o Senhor tem preparado para ti. Que hoje você possa escolher entre o murmurar e adorar, você venha escolher adorar o Senhor. Lembrando que o Espírito Santo, ele opera através de ti. E então, que o Espírito Santo possa ministrar no teu coração, dando a você um coração de adorador do Senhor, adorador dos céus, que você adore o Senhor em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Hoje eu quero estar falando sobre murmuração versus adoração. Nós, muitas vezes, quando as circunstâncias em nossa vida são negativas, são ruins, aparentemente, quando as coisas não dão certo como planejamos ou algo inusitado acaba acontecendo em nossas vidas, a tendência do ser humano é reclamar. É reclamar, é murmurar. É colocar ali algo mais negativo ainda sobre aquele dia, sobre aquele acontecimento. Mas eu quero te dizer algo, amados, que a murmuração, ela só vai te atrasar cada vez mais. Nós não fomos chamados para ser murmuradores. Nós fomos chamados para ser adoradores. Deus nos chamou para adorá-lo. A adoração é um sinal de gratidão. E a gratidão, ela atrai coisas boas em sua vida. Enquanto a murmuração, ela te afasta das coisas boas. A murmuração é um sinal de egoísmo, tá? Então, nós não podemos ser assim. Nós precisamos aprender a olhar para o Deus que é soberano, o Deus que está acima de todas as coisas, lembrando que tudo é dele e tudo é para ele, e que a vontade dele sempre vai ser maior do que a nossa, que os pensamentos do Senhor são melhores do que os nossos. Então, nós precisamos entregar todo o nosso ser diante do Senhor. Nós não podemos mais ser como somos. Nós precisamos viver não no natural, mas sim no sobrenatural. Nós precisamos viver no espiritual, tá? E no espiritual, nós temos um coração de adorador, um espírito de adorador, um espírito que foi feito para adorar. Então, nós precisamos aprender a adorar, a exaltar o nome do Senhor. Não importa o vento, não importa as consequências, não importa as circunstâncias em nossa vida. O que nós precisamos é olhar para o nosso Deus, para que o nosso coração se encha com essa presença tão maravilhosa. Lembrando que a murmuração, ela não vai te aproximar de Deus, ela vai te afastar de Deus. E nós não podemos ser assim. Nós vemos grandes exemplos na Bíblia e hoje eu quero deixar um exemplo de um resultado de consequência de murmuração e também a consequência de adoração, tá? Primeiro nós vamos começar a falar sobre a murmuração e eu quero mostrar o resultado dessa decisão, dessa má decisão de reclamar, de murmurar. Nós sabemos que Deus, pela graça e a misericórdia dele, pelo imenso amor dele por nós, pelo povo dele, Deus decide tirar o povo dele do Egito. Deus decide livrar aquele povo da escravidão do pecado. Então ele envia Moisés para resgatar o povo.
E Moisés, então, encaminha o povo até o deserto, tá? Moisés encaminha o povo por uma passagem, para passar até a terra prometida, para chegar até as bênçãos que o Senhor tinha prometido àquele povo. Mas cada obstáculo que surgia, o povo reclamava. A sua confiança em Deus era perdida. A sua fé ia por água abaixo. Não importava o que Deus fazia. Deus fez uma benção aqui, de repente aparece um obstáculo ali, eles começavam a reclamar. Sabe quantas vezes o ser humano faz isso? Milhões de vezes. Parece que Deus nem existiu, sabe? Aparece uma tempestade aqui e, de repente, as pessoas esquecem das promessas, esquecem das bênçãos que o Senhor realizou ontem, sabe? Porque Deus fazia um milagre aqui e eles já esqueciam. Olha, o Senhor Jesus alimentou multidões com pães, peixe, multiplicou as bênçãos, mas no outro dia eles já estavam reclamando e murmurando porque não tinham comida, porque o sol era escaldante. Parece que todos os milagres que Cristo fez, eles esqueceram. Sabe, essa história sempre se repete. Isso aconteceu no Novo Testamento, mas no Velho Testamento é a mesma coisa, como a gente está dizendo aqui no deserto. O povo entrou no deserto, eles começaram a reclamar com Moisés, a murmurar porque a água estava amarga. Eles estavam com sede, encontraram água, mas o rio, ali a água era amarga. Começou já a murmurar, a reclamar. Ah, era melhor a gente ter morrido lá no Egito. Ah, era melhor a gente estar ali diante de uma panela cheia de carne, cheia de comida, mas nós estávamos ali no Egito. Ali tinha tudo. Aqui nós estamos no deserto, estamos com fome, com sede. Eles sempre reclamavam. Deus transformou aquela água amarga em água potável, água boa, fresca para eles tomarem. E aí, de repente, o sol escaldante, o deserto, eles reclamavam diante do deserto. Eles esqueceram que Deus pegou aquela água amarga e transformou numa água boa para matar a sede. Eles esqueceram o milagre de Deus. Deus fez cair maná do céu, o pão para alimentar. Deus fez descer do céu cordonizes para eles comerem carne. E eles esqueceram de tudo isso. Se viram sempre o negativo, só olharam para o negativo, só olharam para a circunstância, só olharam para o vento, para o sol, para o deserto, para a seca, mas nunca olharam para o milagre de Deus, com o coração agradecido. E isso trouxe consequência na vida deles. O esquecimento das bênçãos de Deus. Sabe? Nós não podemos aceitar mesmo situações difíceis na nossa vida, mas na situação difícil, nós precisamos nos aproximar de Deus e olhar para Deus. E aquele povo, ele reclamava. E muitas vezes as pessoas usam isso. Ah, mas eu não posso negar a verdade, eu não posso mentir sobre a minha situação. Não é mentir sobre a sua situação, mas a sua situação você vai falar com Deus, diante de Deus, e não murmurar contra Deus, reclamando contra Deus e fazendo uma comparação do que você já viveu com o mundo, mas esquecendo das coisas que Deus estava fazendo com você no meio da dificuldade. Porque no meio da dificuldade você vê Deus agir. É no meio do problema que você vê Deus agir. Sabe quando o povo estava no deserto? Eles tinham pão, eles tinham fartura. Mas onde estava Deus ali? Onde está Deus na sua vida? Na bonança? Você para agradecer a Deus? Você para enxergar o feito de Deus? Ou você agradece a sua capacitação, o seu bom emprego? Sabe, nós precisamos olhar para Deus em tudo, seja nas coisas boas ou nas ruins. No deserto, tinha os problemas. Tinha os problemas, mas tinha soluções dos problemas. E Deus estava na solução do problema. Só que eles não olhavam isso. E muitas vezes as pessoas não estão vendo. Elas enxergam o problema, mas não enxergam a solução do problema. E da onde está vindo a solução do problema? Em tudo, dai glória a Deus.
Murmuração, ela traz consequências e grandes na sua vida. A murmuração, ela traz, cada vez mais, ela atrai coisas ruins na tua vida. Eu quero falar de alguns resultados, algumas consequências da murmuração. Ela te afasta das bênçãos de Deus. Ela traz a morte espiritual. Ela pode retardar ou até impedir que as promessas de Deus elas venham se concretizar em sua vida. Você também perde a intimidade com Deus por causa da murmuração. A murmuração, ela vai causar divisão e discórdia entre você e as pessoas. Ela pode destruir relacionamentos, amizades. A murmuração é algo muito sério e que você precisa prestar atenção em seus atos. Olha só o que diz Números. Livro de Números, no capítulo 14, o verso 29, diz assim: Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Olha só. A murmuração, ela pode acabar com uma geração inteira. A murmuração, ela pode trazer a morte, pode te afastar de Deus. Não murmure contra o Senhor. Não reclame. A murmuração, ela vai te levar para cada vez mais distante, tá? É consequência, é um dito feito, é um exemplo que Deus deixou para nós. A murmuração do povo de Israel impediu-os de entrar na terra prometida, na terra que o Senhor prometeu àquele povo, e impediu eles de desfrutar da presença de Deus. E isso levou à morte de toda uma geração ali mesmo, naquele deserto. Era isso que Deus queria? Não, não era. Deus não tirou o povo dele do Egito, da escravidão, para morrer na rebeldia, na desobediência, afastado da presença dele. Deus não quer isso para você. Deus quer trazer a bênção dele sobre a tua vida, ele quer trazer a multiplicação, ele quer trazer saúde, ele quer trazer muitas coisas boas em sua vida. Mas para onde que você está indo no meio da dificuldade? Quando o vento sopra, quando a tempestade chega, para onde que você corre? Para a adoração ou para a murmuração? Sabe, a murmuração, ela pode trazer a morte espiritual. Ela pode te afastar de Deus. Mas, por outro lado, a adoração, ela pode também te aproximar de Deus. A adoração, ela te aproxima. Ela te leva a ter uma intimidade maior com Deus, a sentir a presença dele. A adoração, ela vai abrir caminhos na sua vida, ela vai abrir portas na sua vida, ela vai te levar ao sucesso, à prosperidade. Ela vai abrir oportunidades na tua vida. Ela vai te fazer chegar até as promessas de Deus em sua vida. Ela te leva a desfrutar das bênçãos do Senhor. Olha só o que diz lá em Atos. Atos 16, verso 25 e 26, vai nos dizer. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha que coisa mais linda. A murmuração, ela quebra relacionamentos, amizades, te afasta até das pessoas. Por outro lado, a adoração, ela não só leva você a romper, como também ela leva as pessoas que estão ao teu redor romper junto com você, tá? Ela faz com que você se alegre, mas também que as pessoas que estão com você se alegrem. Nós vemos o exemplo aqui de Paulo e Silas louvando e adorando ao Senhor. Estava ali de madrugada, o início de uma madrugada, e louvando e adorando ao Senhor. E eles estavam como?
presos. E por quê? Porque eles cometeram um erro? Não. Porque eles falaram de Jesus. Eles falaram da graça. Eles falaram da salvação, da cura, da libertação. Eles falaram de coisas boas. Sabe quando as pessoas estão tão para baixo, tão coisas ruins acontecendo na vida dela, e a gente vai chegar e vai falar para elas sobre a libertação, sobre o mover de Deus, e muitas vezes ela fala assim, isso é porque não é você que está passando por isso. Elas acham ruim, muitas vezes, conosco, porque ela está passando por um momento difícil, e nós estamos falando de Cristo que pode libertar ela daquele sofrimento. Elas podem nos condenar a isso. Mas Paulo e Silas, não se importaram com essa condenação, eles continuaram adorando. E muitas vezes você, com medo do que a pessoa vai falar, você deixa de falar do amor de Deus. Você tem medo das suas próprias escolha de adorar o Senhor. E aí você se junta com aquela pessoa para também murmurar, reclamar. E não é isso que você deve fazer. Você deve ser a pessoa que vai incentivá-la a adorar. Você deve ser a pessoa que vai convencê-la que a adoração é a melhor porta de saída. Então, amados, nesse dia, escolha adorar a Deus. Escolha louvar o nome do Senhor. Em vez de ficar reclamando, murmurando, adore. Escolha adorar o Senhor. Adore-o. Louve o Senhor. Não importa a situação. Não importa o vento, não importa a tempestade, não importa o momento. Só faça como Paulo e Silas, que mesmo na prisão, eles adoraram o nome santo do Senhor. A adoração, ela vai abrir essa porta que você precisa. A adoração, ela vai te aproximar mais de Deus. E você vai sentir essa presença tão maravilhosa. Você vai sentir o mover de Deus. Então adore. Eu te convido nesse dia a adorar o nome santo do Senhor, a ser grato ao Senhor. Ore comigo. Senhor, nesse dia, eu escolho te adorar. Não importa a situação em que eu estou vivendo. Não importa as notícias que estou recebendo. Não importa, Pai. Acima de tudo, eu estou crendo. Porque tudo isso que eu estou passando é momentâneo, é passageiro e vai passar. Por isso, eu escolho te adorar. Eu escolho, Pai, te louvar, te exaltar e te bendizer. Que a minha adoração a ti me aproxime cada vez mais do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você também declare comigo nesse dia. Senhor, esse dia eu declaro que eu serei um adorador do Senhor. A murmuração não estará na minha boca. E ela não vai me impedir de realizar as promessas de Deus em minha vida. Eu declaro que a adoração a Deus não sairá da minha boca. E viverei as bênçãos do Senhor em nome do Senhor Jesus. Amém? Declare isso na tua vida. Toma posse dessa palavra. Toma posse desse ensinamento. Faça a tua escolha. Murmuração ou adoração? Escolha adorar o Senhor. Que Deus te abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Amém?